excelentíssimo senador Veneziano Vital, senador do nosso querido estado da Paraíba, doutor Fernando Mendes, presidente da AJUF, doutor Cristiano Reis Juliani, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, doutor João de Deus, vice-presidente da OAB do nosso estado, doutor Marco Vilar, que também representa a OAB Paraíba, doutora Cristiano Damasceno, vice-presidente da OAB do DF, doutor Escorel, que representa a FAMUP, a Federação dos Municípios do Estado da Paraíba. Saúdo também o doutor Manuel Murrieta, vice-presidente da CONAMP, a nossa Associação Nacional do Ministério Público. Saúdo o doutor Márcio Gondim, presidente da Associação do Ministério Público do Estado da Paraíba. Doutor Reinaldo Serpa, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Patrimônio Público do Estado da Paraíba. E, em nome deste, saúdo todos os demais presentes. Senador, ficamos, primeiro, muito honrados com o convite para participar hoje desta audiência pública, ao tempo em que também exaltamos a oportunidade de trazer, de ampliar o debate sobre essa discussão, né? Exaltamos o requerimento feito pelo senador Flávio Bolsonaro e acolhido por todos os senadores, e esse momento hoje conduzido por Vossa Excelência. O debate, ele deve ser sempre estimulado, ampliado e enriquecido, e foi isso que fizemos no estado da Paraíba. Eu vou rapidamente historiar o trabalho que o Ministério Público da Paraíba fez no nosso estado, e que talvez seja a razão do convite para que nós participássemos desse momento no dia de hoje. O Ministério Público da Paraíba, ele vem desenvolvendo há alguns anos um amplo trabalho que nós denominamos de uma busca, um trabalho pela profissionalização da administração pública municipal. Nós sabemos que o Brasil tem muitos municípios, são mais de 5.000 municípios, e a nossa pequena Paraíba é o estado da federação com a maior concentração de municípios por quilômetro quadrado. Paraíba, em que pese a pequena extensão territorial, possui 223 municípios. Sabemos a dificuldade e a realidade de cada município, mas também conhecemos a precariedade das administrações públicas. No ano de 2016, o Ministério Público da Paraíba fez um diagnóstico, como fazemos sempre no início de cada ação, de cada projeto, fizemos um amplo diagnóstico em todo o estado, e constatamos que apenas 5 municípios naquela oportunidade, desses 223, apenas 5 possuíam procuradorias constituídas, senador. Inclusive, o município que Vossa Excelência foi prefeito e que foi Vossa Excelência que instituiu a Procuradoria do município de Campina Grande, e eu o parabenizo desde logo por isso. E o senhor sabe, como já conversamos, os benefícios que essa sua ação trouxe para a sua gestão e que deixou para a história de Campina Grande. Em razão desse quadro, além de constatarmos a existência de poucas procuradorias, constatamos também que o serviço jurídico e contábil prestado aos municípios paraibanos, a quase todos esses mais de 200 municípios, era prestado quase que integralmente por meio de contratos firmados por inexigibilidade de licitação. Ou seja, todo o serviço jurídico e contábil, via de regra, nos municípios paraibanos, era prestado pela via da inexigibilidade de licitação. Não há nenhum problema com a inexigibilidade de licitação, ela é legal, ela é permitida, ela existe e ela deve existir. É necessária a existência do contrato de inexigibilidade, realmente, porque alguns serviços precisam de profissionais como a doutora Cristiane, que é uma especialista profunda em determinada matéria. Mas para o serviço singular, para o serviço não singular, para o serviço comum, para o serviço ordinário, não se justifica, nem é o que a lei de licitação, nem é o que a Constituição quis para a prestação do serviço geral, do serviço comum, do serviço ordinário da administração. Ora, todos sabemos, e aqui não precisa dar aula de direito, a gente está aqui com legisladores, com juristas do mais alto escalão do país, mas todos nós sabemos que a Constituição da República ela é uma Constituição que tem um princípio basilar, que é um princípio que cabe à OAB, ao Ministério Público, ao Senado, a todos nós defender, que é o princípio democrático. Ora, por que existe o concurso público? Para que todo aquele cidadão que deseje trabalhar da administração pública possa, em igualdade de condições com os demais, possa ir lá e trabalhar na administração pública, que é de todos. Por que existe a licitação?
para que todos aqueles que queiram vender, que queiram contratar com o serviço público, possam concorrer em igualdade de condições. Claro, isso é a regra. Há exceções, há situações pontuais, como é o caso do serviço singular. Os serviços singulares, os serviços especiais, os serviços que realmente demandam uma atenção especial, eles podem sair e devem sair dessa regra e ser contratados diretamente. Agora, nós não podemos pegar esse caminho da exceção e torná-lo regra, que é o que esse projeto de lei pretende fazer. Nós não podemos permitir que todo o serviço da administração seja contratado diretamente, sem licitação, sem concurso público, sem as vias democráticas de acesso à administração. Esse é um ponto, o ponto que é um ponto muito importante, que é o ponto base de tudo que a gente está conversando aqui, que é a democracia, que é um pilar fundamental desse Estado democrático de direito. Além disso, nós constatamos outros problemas decorrentes dessa prática, né? O problema da preservação da memória jurídica dos municípios. Todos aqui, parlamentares, advogados, promotores, CGU, enfim, todos que trabalham com a administração pública já enfrentaram um problema de transição de governo, senador. Nós sabemos, nós que estamos lá na ponta, nos pequenos municípios desse país, trabalhando, atendendo a população, atendendo os agentes políticos, nós já nos deparamos diversas vezes com problemas de transição de governo. Ora, a memória jurídica toda daquele município estava com um escritório contratado por inexigibilidade de licitação, que muitas vezes, na transição de governo, assume um opositor político e toda aquela memória ela não fica no município. Então, o que nós defendemos é a formação de estruturas mínimas nos municípios para que nós possamos realmente almejar esse sonho que alimentamos lá na Paraíba, senador, de uma administração pública mais profissional. Essa atuação nossa, ela acolhe 4 ramos basilares da administração, que é a advocacia, o serviço jurídico, o serviço contábil, a administração tributária, também temos trabalhado pela profissionalização da administração tributária e também pelo controle interno, inclusive com parceiros como a CGU lá no nosso estado. Então, esse é outro ponto que nós não podemos transformar, permitir o uso da inexigibilidade de forma indiscriminada. Repito, ela existe, ela precisa ser usada, ela pode e deve continuar sendo usada, mas não para a contratação de todo o serviço jurídico e de todo o serviço contábil. E recebi até aqui agora há pouco um exemplo que achei bastante pertinente, que dizia o seguinte: se justificaria a contratação do grande administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello para o serviço de ajuizar execuções fiscais do município? Se justificaria esse contrato por inexigibilidade de licitação? Claro que não. Não há um interesse público especial a ser defendido nessa contratação. Essa contratação teria que respeitar as vias democráticas de acesso a esse serviço, ou seja, ou o procedimento licitatório ou a formação da estrutura própria. E, para não me alongar mais, senador, dizer que, na Paraíba, nós desenvolvemos esse trabalho na base do mais amplo diálogo. Em um ano de trabalho, de agosto de 2018 a agosto de 2019, nós celebramos no estado da Paraíba quase 200 termos de ajustamento de conduta. Dialogamos várias vezes com a OAB, com o presidente Paulo Maia, com a FAMUP, com a APAN, não é? Todos aqui participaram de várias reuniões no Ministério Público, recebemos todos e dialogamos com quase metade dos prefeitos e de presidente de câmara do estado ao longo de apenas um ano e conseguimos, senador, conseguimos chegar a consensos, construindo soluções para que os municípios ou formassem estruturas mínimas de acordo com a realidade e a possibilidade de cada um, de acordo com o tempo possível para cada municipalidade, para cada Câmara Municipal, de acordo com a estrutura, a pujança econômica, a possibilidade realmente de cada um. Esse diálogo foi um diálogo amplo e foi esse trabalho que foi desenvolvido pelo Ministério Público da Paraíba e que já é replicado em tantos outros ministérios públicos, na busca, repito, o nosso objetivo é sempre e sempre será a profissionalização da administração pública, a busca por uma administração pública democrática, a
busca por uma administração pública que minimamente acene para o princípio da eficiência que está lá há 20 anos na nossa Constituição, mas nos parece uma realidade ainda muito distante. Então, a nossa preocupação é no sentido de que nós não precarizemos mais esse serviço público já tão precário no nosso país. Que nós possamos dar todos aqui as mãos em busca da construção de uma administração melhor. Que nós possamos, sim, contratar advogados e contadores por inexigibilidade para aquelas situações excepcionais que demandem profissionais de escola, profissionais que tenham um conhecimento mais aprofundado naquele tema específico, mas que nós possamos ter nesses municípios estruturas mínimas que preservem a memória jurídica, que tragam segurança jurídica para essas administrações, que tragam mais controle, que afastem essas administrações de desvios, que tragam realmente mais segurança jurídica para o cidadão e mais possibilidade de um melhor uso dos recursos públicos. Era essa a nossa colocação inicial e repetir o agradecimento a Vossa Excelência, ao senador Flávio Bolsonaro, ao Senado Federal e a todos que compõem a mesa e que estão aqui no dia de hoje. Muito obrigado.